as relações de A em B, elas são subconjuntos de A cartesiano B, como a gente viu na aula passada, então elas podem ser combinadas de qualquer maneira, da mesma forma como dois conjuntos podem ser combinados através da operação de união, de interseção, de complemento. Então, as relações também podem ser combinadas e dessa forma novas relações são geradas. Então, vamos analisar aqui esse exemplo que é do nosso livro-texto, o livro do Rosen, que considera o conjunto A 1, 2, 3, o conjunto B 1, 2, 3, 4 e as relações binárias R1 e R2 como listadas no slide. Se eu quiser criar uma nova relação a partir de R1 unido a R2, é simplesmente unir os conjuntos R1 e R2, tá? De modo semelhante, a interseção também, eu posso criar uma nova relação a partir da interseção, simplesmente fazendo a interseção de R1 com R2. E se eu quiser fazer a diferença de R1 com R2, eu também tenho uma nova relação. Uma outra forma de combinar relações é através da operação de composição, tá? A gente já estudou composição de funções, então o conceito é análogo, tá? É análogo à composição de funções. Também sabemos, né, que função é um caso especial de relação e que relação é um conceito mais amplo, tá? Então vamos ver como é que a gente cria a composição de duas relações a partir, a composição, criamos uma nova relação a partir da composição de duas relações. Então, seja R uma relação de A em B, então eu vou colocar aqui A, B, seja S uma relação de B em C. Tá? Então, a composição de RS é denotada. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Azinho, digamos que R leva Azinho, ABzinho, S leva Bzinho, ACzinho. E aí eu tenho um atalho, né, do mesmo jeito que função composta, onde eu vou ter uma função S composta com R. Então, a composição de RS, denotada por S composta com R, é a relação que consiste dos pares ordenados a C, onde A pertence a A, C pertence a C, de forma que existe um elemento no meio do caminho, o B, tal que a B pertence a R e BC pertence a S. Então, de forma análoga à composição de função, quando eu tenho S composta com R, primeiro eu aplico R e depois eu aplico S. Então, S composta com R, repetindo, vai ser formada pelos pares Azinho, Czinho, tal que existe um B no meio do caminho, de forma que AB pertence a R e BC pertence a S. Agora a gente vai ilustrar a noção de S composto, da composição de duas relações a partir de um exemplo. Então, considere a relação R, a relação do conjunto 1, 2, 3 em 1, 2, 3, 4. E essa é a relação do conjunto 1, 2, 3, 4 em 0, 1, 2. Então, aqui é como se fosse o A, o B e o C. E as relações são dadas a seguir. R é 1, 4, etc. E S é esse conjunto de pares. Então, como é que a gente vai construir S composta com R? Então, vejamos. Eu vou pegar primeiro, aplicar R. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, apliquei, certo? E agora eu vou ver se existem elementos em S que começam com 1. Então, aqui, olha, 1,
Então eu vou ver os elementos de S que começam com 1. Então eu tenho apenas um par. Então eu vou compor o par 1, 1 com o par 1, 0. Então vai me dar como resultado, olha, o Azinho, Czinho, que é 1, 0. Então o primeiro par que eu encontrei aqui foi o par 1, 0. Existe mais algum par em S que começa com 1? Não. Então agora eu vou analisar o par 1, 4. 1, 4, então vou aplicar um 4 em R e vou ver se existe algum par em S que começa com 4. Sim, existe o 4, 1. Então 4, 1, vou compor, vai me dar o par 1, 1. Então aqui vai ficar 1, 1. Existe mais algum outro que começa com 4? Não. Então agora o próximo par vai ser o 2, 3. Então vou aplicar R, 2, 3, vou analisar os pares que começam com 3, olha, eu tenho dois pares. Então, vou compor primeiro com o par 3, 1, aí vai me resultar 2, 1. Depois com o par 3, 2, então 2, 3, composto com 3, 2, vai me dar o par 2, 2, 2, 3, 3, 2, vai me dar o par 2, 2. Agora temos o par 3, 1, 3, 1, 3, 1, vou aplicar 3, 1, agora vou ver os pares que começam com 1, apenas 1, então aqui vai me dar como resultado o par 3, 0. 3, 4, também só tem um par que começa com 4, que é o 4, 1, então 3, 4, composto com o par 4, 1, vai ser igual ao par 3, 1. 3, 1. Pronto, e com isso a gente tem S composta com R. Quando a gente tem uma relação em um conjunto A, né, quando a gente diz seja R uma relação em um conjunto A, como a gente já falou na aula passada, a gente já sabe que R é um subconjunto de A cartesiano A. Então, R é uma relação binária em A. Então, quando a gente tem uma relação em um conjunto A, nós podemos dar a definição de potências de uma relação, que nada mais é do que você compor a relação com ela própria. E aí damos uma definição indutiva. Então vamos fazer um desenho aqui para ficar mais intuitivo ainda essa definição. Então, digamos aqui eu tenho a relação R de A em A, e aí eu vou compor R com R, tá? Então aqui, ó, quando eu componho R com R, R composta com R, eu vou dizer que é R ao quadrado, porque eu tenho R composta com R. Então, digamos que eu quero R composta com R, N vezes, tá? Então, aqui eu tenho N vezes, R composta com R, aí eu vou colocar R elevado a N, e aqui eu tenho R. Então, eu vou aqui dar essa definição aqui, ó, de Rn mais 1, que vai ser igual a Rn composta com R. Então, R aplicada composta com R, composta com R, composta com R. E aí nós temos a definição indutiva. Seja R uma relação em um conjunto A, as potências Rn, n igual a 1, 2, 3, são definidas indutivamente por R elevado a 1 é R, e R elevado a N mais 1 é Rn composta com R. Então, por exemplo, a gente viu aqui, ó, que R2 é R composta com R. Então, uma vez a gente calculou R2, a gente pode calcular R3, que vai ser justamente R2 composta com R. R4 vai ser R3 composta com R. R5 vai ser R4 composta com R. E assim sucessivamente, como eu mostrei aqui nessa figura. Vamos ver um exemplo de potências de uma relação.
Então, seja R a relação 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, ou seja, a relação no conjunto A, faltou dizer aqui o conjunto, 1, 2, 3, 4. Esse exemplo está pedindo para a gente construir as potências Rn para n igual a 2, 3, 4, etc. Então, a gente já viu que R2 é igual a R composta com R. Então, aqui, olha, 1 composta com 1 vai nos dar 1. Tem mais algum que comece com 1? Não, né? Porque repare que eu estou aplicando R duas vezes, tá? Aqui R de A em A e aqui R de novo, de A em A, tá? Então, não tem outro que comece com 1, ok. Agora, vamos ver 2, 1. 2, 1 composto com algum que começa com 1, 1. Então, vai me dar 2, 1 para R2. 3, 2, 3, 2 composto com 2, 1 vai me dar 3, 1. 4, 3 composto com 3, 2 vai me dar 4, 2. E aí eu tenho R2. Vamos agora calcular R3. R3 vai ser R2 composta com R. Então, agora a gente já tem R2, vamos aplicar R1 e R2 em seguida. Então, 1 composto com 1 vai dar 1. 2, 1 composto com 1 vai dar 2, 1. 3, 2 composto com 2, 1 vai dar 3, 1. 4, 3 composto com 3, 1 vai dar 4, 1. Então, vamos agora calcular o R4. R4 vai ser igual a R3 composta com R. Então, vai ficar aplicar R, depois R3. Já temos R3 aqui, aí vai ficar 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 3, 4, 1. Observe que R4 é igual a R3, não é verdade? Bom, a partir daí, todos os R's serão iguais, tá? Cálculos adicionais vai mostrar que R5 vai ser igual a R4, e assim sucessivamente, tá? Você pode verificar isso. Então, isso acontece, a gente vai ver um resultado mais na frente, isso acontece que a partir da cardinalidade, a cardinalidade de A é igual a 4, a cardinalidade sobre o qual a relação está sendo construída, a partir daí as potências estabilizam, tá? Então, repare que a partir de R4, ó, você não vai ter mais novidade, R5 é igual a R4, R6, e assim sucessivamente. Vamos observar também aqui nesse exemplo de que forma as potências de uma relação a gente pode relacionar esse conceito com a propriedade de transitividade de uma relação, tá? Observe que observe que a relação R, ela não é transitiva, porque, por exemplo, eu tenho par 3, 2, tenho par 2, 1, no entanto, não tenho par 3, 1. Tenho par 4, 3, tenho par 3, 2 e também não tenho par 4, 2. Então, eu mostro que ela não é transitiva. Mas onde é que vão estar esses pares que faltam para que a relação R tivesse a propriedade transitiva? Eles vão estar justamente nas potências R2, Rn em algum lugar, tá? Porque, por exemplo, aqui, olha,
Eu acabei de falar que o par 3,1, ó, 3,2, 2,1 não faz parte da relação, então ela não é transitiva. Onde é que está esse par 3,1? Justamente em R2, porque eu vou compor 3,2 com 2,1, aí vai realmente me dar 3,1 que vai estar em R2. De modo análogo, 4,3 com 3,2 vai me dar o 4,2 que está na relação R. Aí você poderia dizer, tá certo, então vamos colocar 3,1 em R, 4,2 em R, e R agora vai se transformar em outra relação transitiva. Só que quando você coloca esses pares aqui, eles interagem com os pares que já existem. E aí vai gerar necessidade de novos pares. Então, por exemplo, quando eu coloquei 3,1 aqui, na relação R, tinha já o par 4,3. Então, quando eu componho 4,3 com 3,1, vai gerar a necessidade de um outro par, que vai ser o par 4,1. Então, é quando eu componho o R com R2, é aí que eu encontro o par que estava faltando também, que é o 4,1. Então, você observa que se a relação R ela contiver Rn, ela será transitiva, tá? Então, é um fato bem simples da gente observar, né? Que se Rn for subconjunto de R, R vai conter todos os pares que faltam para que ela seja transitiva. Isso implica que R é transitiva. Isso é bem tranquilo de a gente observar. Só que também, se R é transitiva, vai acontecer também de Rn ser subconjunto de R. Então, essa propriedade aqui que a gente acabou de analisar e de ver nesse exemplo, isso é provado a partir do próximo teorema, do seguinte teorema que a gente vai provar no slide seguinte. Então, o teorema diz: a relação R em um conjunto A é transitiva se somente se Rn é subconjunto de R para n igual a 1, 2, 3 e 4, etc. Né? Então, a primeira parte é se Rn é subconjunto de R, então R é transitiva. Essa parte é trivial da gente verificar. A gente verificou ali com exemplo, mas a gente pode demonstrar de uma forma geral. Tá? Então, suponhamos, né? Então, eu quero provar essa parte 1. Então, suponha que Rn é subconjunto de R, tá? Para n igual a 1, 2, etc, tá? Em particular, né? Em particular, suponha, né, para ver que isso implica que eu quero chegar, né? Eu parto da suposição que Rn é subconjunto de R e eu quero chegar nessa conclusão aqui, certo? Nessa conclusão de que R é transitiva, tá? Então, em particular, para eu ver que isso aqui implica em R ser transitiva, observe que vamos mostrar que se R2 é subconjunto de R, certo? Se R2 é subconjunto de R, observe que, se vamos fazer a figurinha para a gente lembrar, ó. Né? Observe que, se AB pertence a R e BC pertence a R, isso implica que AC pertence a R, certo? Porém, pela definição, né, pertence a R ao quadrado, desculpe. Se AB
Se AB pertence a R e BC pertence a R, então pela definição de composição, AC pertence a R ao quadrado, né? Mas, como aqui na nossa suposição R2 é subconjunto de R, isso implica que nós temos que AC pertence a R. Portanto, olha, se AB pertence a R e BC pertence a R, eu vou concluir que AC também pertence a R. Isso implica que R é transitiva, certo? E aí eu provei essa parte que ela é trivial. Agora a segunda parte, a gente vai provar usando indução matemática sobre N, tá? Indução sobre N, que eu vou provar que se R é transitiva, então Rn é subconjunto de R. Essa prova é feita por indução sobre N. Então, vou apagar aqui para a gente ter mais espaço e provar a parte 2 desse teorema. Então, vamos provar a parte 2 do teorema. Se R é transitiva, então Rn é subconjunto de R. Então, a nossa base vai ser N igual a 1, que é trivialmente verdadeira, né? Porque R é subconjunto de R, né? Se R é transitiva, R é subconjunto de R. Isso aqui sempre sendo verdadeiro, não importa o valor do antecedente, né? Da implicação. Então, a base é trivialmente verdadeira. Vamos então agora para o passo indutivo. A minha HI diz que é verdade o que eu estou querendo provar. Ou seja, a minha hipótese indutiva diz que se R é transitiva, então Rn é subconjunto de R. E a minha tese é o que eu quero provar. Será que se R é transitiva, isso implica que Rn mais 1 é subconjunto de R? É o que eu estou querendo provar. Veja, vamos fazer o desenho aqui para ver quem seria o Rn mais 1. Esse aqui seria o Rn mais 1, tá? Que vai ser quem? Que vai, pela definição, Rn composta com R. Então, aqui eu tenho a minha relação R e aqui eu tenho a minha relação Rn, certo? Esse aqui é o conjunto A, conjunto A, conjunto A. Então, esse é o meu Rn mais 1. E eu quero provar, o que é que eu estou querendo provar? Eu quero provar que Rn mais 1 é subconjunto de R, tá? Usando as hipóteses que eu tenho, a hipótese indutiva e a suposição de que R é transitiva. Com a suposição de que R é transitiva, eu quero provar que Rn mais 1 é subconjunto de R e eu posso usar o fato de que R de N é subconjunto de R, que é a minha HI. Então, como é que eu provo? A gente viu lá no início do curso, como é que eu provo que um conjunto é subconjunto do outro? Eu quero provar que A é subconjunto de B. Como é que eu provo? Lembra do esqueminha? Eu suponho, né? Começo com a suposição de que um X arbitrário pertence a A, e após um número finito de passos, eu chego à conclusão que esse X arbitrário também pertence a B, então aí eu provo que A é subconjunto de B. Então, aqui, da mesma forma, eu quero provar que Rn mais 1 é subconjunto de R. Então, eu vou pegar aqui e supor que um par, olha aqui ali no desenho, né? Então, suponha que um par arbitrário AC pertence a Rn mais 1, tá? Bom, se ele pertence a Rn mais 1, significa que tem um Bzinho aqui no meio do caminho, né? Isso implica que existe um B pertencente a A, tal que AB pertence a R e BC pertence a Rn, né? Já que a gente viu que Rn mais 1 é Rn composto com R. Bom, como pela HI Rn é subconjunto de R, né? Então eu posso chegar, ó,
aqui aplicar HI, tá? E aí eu vou ter esse resultado que, além, deixa eu apagar aqui para ficar melhor desenhado. Além de que AB pertence a R, pela minha HI, eu vou ter também, deixa eu botar feia essa letra, só um minutinho, pertence a R, eu vou ter também que o BC vai pertencer a R, pois HI diz que Rn é subconjunto de R, certo? Bom, como R é transitiva, eu tenho como hipótese de que R é transitiva, se AB pertence a R e BC pertence a R e R é transitiva, logo AC pertence a R. Daí, veja, eu parti da suposição de que AC pertence a Rn mais 1. Cheguei à conclusão de que AC pertence a R. Logo, isso implica que Rn mais 1 é subconjunto de R. E com isso a gente finaliza a prova desse teorema, finalizando a parte 2.